Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Café e Conversa. Hoje nós estamos na Padaria Chopão, aqui na cidade de Sertãozinho. Se você ainda não conhece, dá uma passadinha aqui, pessoal. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, porque o nosso programa ele está assim, ó, recheado de informações incríveis para vocês. Já se inscrevam no nosso canal do YouTube. Para você que ainda não conhece a Web Rádio 016, comece a seguir agora, é Web Rádio 016 e conheça toda a nossa programação. Hoje eu estou com o Ronaldo, ele que faz parte da Integrar Treinamento e Consultoria aqui na cidade de Sertãozinho. Ronaldo, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Obrigado, Ronaldo. Conta pra gente um pouco de você. Tá, hoje em dia eu sou casado, eu sou pai e psicólogo nos tempos livres, né? Em 2019, depois que eu me formei da faculdade, eu senti a necessidade, né, de começar a trabalhar, só que fora daquela área que é esperada, a área clínica. Eu tenho meu consultório hoje em dia, só que o meu foco é voltado para a segurança de trabalho, né? Então eu fundei a Integrar. A Integrar, ela foi uma empresa que eu comecei do zero. A gente atende hoje Sertãozinho, Ribeirão, Batatais, Cravinhos, Pitangueiras. A gente alcançou uma região aqui em volta da nossa cidade que eu não esperava no começo, né? E o nosso trabalho ele é sempre voltado a essa questão do desenvolvimento do colaborador dentro da empresa, né? Voltado à segurança do trabalho, à percepção dos limites, né? Para evitar acidentes, evitar intercorrências ali que geram prejuízos tanto para a pessoa, do colaborador, quanto para a empresa. Perfeito. Ronaldo, como você disse, atende Sertãozinho, Ribeirão e toda a região, porque hoje há uma necessidade muito grande de um trabalho como esse que você vem realizando, porque as pessoas, funcionários, enfim, eles estão carentes de uma assessoria dessa, de um olhar diferenciado. A gente não fala não só do RH, mas como um todo. Sim. Então, é muito importante que trabalhos como o seu seja direcionado às empresas. Sim. Para transformar a vida dos funcionários, tanto no pessoal quanto no profissional, que um acaba interferindo com o outro. Exato, porque a nossa região, por ela ser predominantemente industrial, a gente entende que existem muitas funções de risco que acabam colocando o colaborador ali numa situação em que, se ele não tiver um controle emocional adequado, ele pode não voltar para casa, né? Graças a Deus, as empresas elas têm implementado muito essa questão da preservação da segurança do colaborador, né? Então, o nosso trabalho ele vem potencializando essa ideia de humanização que já existe. Tanto que no mês passado, no dia 23, se eu não me engano, saiu uma resolução do governo federal, do Ministério do Trabalho, que certifica a empresa que se preocupa com a saúde mental do colaborador, né? Seria como aquele selo ISO 9001 de qualidade. Agora existe também esse selo de qualidade da empresa voltada à preservação da saúde mental do trabalhador, né? Através ali de incentivos de cuidado pessoal, de cuidado em relação à mulher e coisas assim. Perfeito. Ronaldo, qual o maior foco da empresa hoje? A gente trabalha hoje com um foco mais voltado para a avaliação psicossocial, né? Existem 3 níveis de avaliação. A avaliação psicológica, que ela visa para fornecer ali uma lista de competências, de habilidades, características para saber se aquele indivíduo ele bate com a função. Existe o psicodiagnóstico, que ele vem traçar se existe algum comprometimento psíquico mental, né? Algum transtorno, uma ansiedade, uma depressão, algo ali já mais fisiológico instalado. E a avaliação psicossocial, que ela tem esse intuito de identificar se o colaborador consegue lidar com as vulnerabilidades do dia a dia dele, né? Às vezes um trabalho em altura, um trabalho confinado, o estresse, a pressão que é gerada por causa dos prazos que tem, né? Então hoje as empresas que nos procuram, elas têm mais essa necessidade de identificar se aquele colaborador ele vai lidar com a situação do trabalho dele de forma saudável, sem se colocar em um risco desnecessário. Como a empresa se diferencia no mercado a Integrar? Olha, aqui na nossa região, pelo que eu tenho conhecimento, a gente tem muita clínica de saúde ocupacional, né, voltada a essa parte da medicina. Existem muitos escritórios de RH voltado à contratação, só que
somente a integrar, voltada para essa psicologia aplicada à segurança do trabalho, né, fornecendo ali insights, recursos, avaliações, treinamentos voltados para essa potencialização do colaborador enquanto colaborador, né? Nós estamos falando em treinamento. Quais os serviços a Integrar oferece hoje para uma empresa? Digamos assim, um exemplo, vou citar para você. Eu tenho uma grande rede de mercado, eu tenho uma demanda muito grande ali com os meus funcionários sobre atendimento. Como que a empresa se diferencia nesses serviços? Olha, por exemplo, uma das dificuldades que eu tenho sentido é de relação interpessoal, né? Tá todo mundo estressado, tá todo mundo ansioso. E a gente acaba perdendo essa sensibilidade de aprender a lidar com o outro. Recentemente eu fui convidado para uma empresa para fazer uma integração com os funcionários porque existia a setorização, né? O pessoal de cima e o pessoal de baixo. Então eles não estavam se identificando mais como membros de uma mesma equipe, né? Preparei um material, só que chegou na hora eu percebi que a necessidade era outra. Eles não precisavam ser treinados, eles precisavam pôr para fora aquilo que estava incomodando eles. Foi um momento rico, umas 2, 3 horas de conversa, de bate-papo, e depois disso o relacionamento deles melhorou bastante, né? Então os treinamentos que a gente oferece, eles têm sempre essa característica de individualização, né? De trazer aquilo que é próprio da empresa para atender a necessidade dela. Existe uma necessidade também do líder de cada setor, ele passar por uma avaliação, ele, como se diz, ele ser assistido. Sim. Você, no seu ponto de vista profissional, você acredita que o líder, ele passando por todo esse treinamento, ele consegue gerenciar de forma mais positiva a equipe dele, os resultados? Porque a gente já presenciou relatos de funcionários não fazer o que aquele líder está pedindo, porque falar, ele é chato, ele não sabe pedir, eu não vou fazer, enrola. Você acredita que se ele fizer uma gestão diferenciada, passar por uma assessoria, ele terá a proximidade desses funcionários? Com toda certeza, porque o que falta são recursos, né? A gente tem muito a ideia engessada de que eu preciso ser autêntico, né? Eu preciso me destacar. E o mercado ele não é tão competitivo como ele aparenta ser. Ele precisa de inovação, é claro. Só que um líder, ele precisa de ter atributos de liderança e não de chefia, né? É aquela questão, o chefe, ele cobra. O líder, ele impulsiona o funcionário. Então, através de uma assessoria, de uma consultoria, ele vai perceber onde que está a limitação dele para que ele possa trabalhar aquela falha e melhorar como profissional, como líder, como pessoa. Quais são as abordagens dentro do treinamento? Olha, a gente sempre tenta focar nessa questão da individualidade de cada um. Eu acredito que o nosso diferencial seja justamente esse, olhar para a equipe, olhar para o funcionário como uma pessoa, né, carente ali de questões próprias da sua história, da sua vida, sem tentar trazer uma generalização, né? Então a gente utiliza-se de estratégias, de recursos, de testes, de tete a tete, de conversa, de feedback, de uma avaliação, né, ambiental, para identificar também o que tem adoecido aquele colaborador. Porque às vezes não só são as questões internas, são as questões externas também, né, que acabam trazendo ali aquela depreciação do próprio trabalho, aquela baixa autoestima, aquela perca da percepção do valor que ele tem enquanto pessoa. Então a gente se utiliza de tudo aquilo que muitas vezes acaba passando batido para trabalhar com aquele colaborador, com aquela empresa. Quais os benefícios que a empresa oferece hoje para um contratante? Tipo, eu tenho minha empresa, vou contratar você para fazer um treinamento, uma consultoria. Quais os benefícios que você oferece hoje? Eu acredito que o principal benefício seja essa percepção, né, do funcionário não mais como um número, não mais como só um funcionário, mas como um colaborador. Alguém dotado de história, alguém dotado de sonhos, alguém dotado de objetivos, né? Porque eu acredito que quando a empresa ela investe no colaborador, ela ganha muito mais do que ele. Diminui-se a quantidade de absenteísmo, a rotatividade da empresa, né? Porque é muito mais fácil eu capacitar alguém que eu já tenho do que eu começar com alguém do zero, né? A avaliação de desempenho, como é feita? A gente vai sempre tentar juntar a capacidade daquela pessoa com os atributos que a empresa requer daquela profissão,
né? Existem habilidades que elas podem ser desenvolvidas com mais facilidade. Existem outras que elas são mais demoradas, elas exigem um esforço maior e nem sempre a pessoa está disposta. Então a gente tenta juntar as peças, o colaborador certo para a função certa. Existem algumas empresas que os colaboradores falam que falta reconhecimento. Seu ponto de vista, falta esse reconhecimento também nos treinamentos que você oferece? Existem esses relatos? Existe, e é muito comum, né? Porque a pessoa humana, ela não se realiza somente por aquilo que ela ganha enquanto valor monetário. Ela se realiza principalmente dentro do sentido que ela vê naquilo que ela faz, né? Então vamos supor que, como eu atendo muito metalúrgico, né? Um soldador, um salário de um soldador em vista de outros trabalhadores é um salário bom, né? Tem um retorno financeiro bacana, só que às vezes ele não se sente reconhecido pela liderança dele, pela gestão daquela empresa, né? Em relação àquilo que ele faz, em relação à entrega que ele tem, e isso vai desmotivando ele também. Eu já vi casos de gente que sai de uma empresa que pagava bem para ir para uma empresa que paga menos, só que lá ele tem uma possibilidade de crescimento, ele tem um reconhecimento, ele tem outros benefícios além do salário. Né? Além do dinheiro. Sim, então o sentimento de valorização pessoal verdade. É muito superior àquilo que está sendo arrecadado enquanto valor monetário. Perfeito, muito bom. Ronaldo, como que vocês realizam as estratégias? Como é feita essas estratégias de vocês? Você já citou várias, mas assim, dê exemplo de mais alguma pra gente. Tá, normalmente a gente é procurado e o nosso primeiro contato é com a liderança, né? Com os gerentes, com os líderes, com os diretores. Justamente eles apresentam as necessidades da empresa. A gente tem vários serviços, né? E a gente une esses serviços às necessidades daquela empresa e cria estratégias que funcionem para aquela empresa, né? Porque não faz sentido eu trazer algo que cabeu em uma outra empresa para fazer caber nessa. Às vezes eu forço uma coisa, às vezes eu entro ali em um aspecto que não é necessário, né? Então, trabalhar a individualidade da empresa de uma forma personalizada, eu acredito que seja o melhor meio de alcançar resultados positivos. Como vocês medem o resultado de o desempenho ali, o resultado de cada treinamento, de cada empresa que vocês vão? Depois de todo o trabalho que a gente realiza, a gente faz um acompanhamento por um tempo com a empresa para identificar o que foi positivo daquele treinamento, né? O que é necessário refazer, quais são as pessoas que precisam de um trabalho mais pessoal, né? Porque normalmente as integrações elas acontecem de forma grupal. Só que pode existir aquela pessoa que ela não se sente bem falando em público, né? É porque ela é antipática, é porque ela é inibida? Não, somente porque ela não tem essa habilidade social bem desenvolvida, né? Então, trabalhando aquilo de uma forma pessoal, acaba gerando mais benefícios do que do primeiro momento. Então, esse acompanhamento com os feedbacks, com as conversas, eles vão potencializando os resultados obtidos. Quando você fala o trabalho em grupo, mas você consegue, dentro desse treinamento, enxergar em um grupo a necessidade de cada um. Com toda a mudança certeza. Que cada um ali precisa receber. Com toda certeza. A transformação, como se diz. Sim, porque não existe somente a linguagem verbal, né? A forma como a pessoa se porta, a forma como ela se arruma, né? Isso diz muito da higiene psíquica dela, né? Então a gente entende que a pessoa, quando ela está vistosa, bem aparentada, bem comunicativa, ela tem uma possibilidade de agravamento mental muito inferior com a pessoa que se apresenta um pouco mais desgrenhada, mal arrumada, que a gente percebe que ela está ali com uma feição mais abatida, né? Então, através da conversa, através dessas percepções, não só daquilo que está sendo falado, mas de como aquilo está sendo falado, a gente tem um panorama individual. Até porque o corpo fala. E muito. Então, o nosso corpo ele mostra algumas coisas em nós que, em palavras, nós não conseguimos mostrar para o outro. Exatamente. Ronaldo, vamos falar agora horário de funcionamento, redes sociais, como é que faz para uma empresa contratar aí uma assessoria da Integrar? Olha, nosso atendimento hoje ele acontece de forma fixa das 7 da manhã às 7 horas da noite para poder atender toda a demanda do mercado que aparece. O nosso escritório ele fica aqui no centro de Sertãozinho,
Rua Olidair Ambrosio 1519, né? E rede social a gente tem como janela o LinkedIn. O LinkedIn. Isso, integrar treinamento e consultoria. Perfeito. Quando nós estamos falando com um profissional da saúde, um psicólogo, eu não sei, fica essa dúvida para todo mundo. Nossa, mas como ele enfrenta os desafios? Será que ele tem algum desafio? Como é lidar? Então fala para a gente um pouco, quais os desafios da Integrar? Os desafios da Integrar hoje, de uma forma geral, eu acredito que seja esse trazer a mentalidade das empresas, essa necessidade de um olhar mais cuidadoso para com o seu quadro de funcionários, né? Porque apesar de ter havido esse crescimento bastante visível da busca pela humanização, a gente ainda encontra algumas empresas com aquela mentalidade antiga de que o funcionário é uma máquina, que ele precisa trabalhar, que ele precisa deixar os problemas de casa para fora do portão e chegar ali ser uma outra pessoa e depois pegar de novo. Isso não existe. Não tem como a gente se dividir, né? Então é preciso saber lidar com as questões internas para saber trabalhar as questões externas, né? Eu acredito que o maior desafio que a gente tem hoje é de mudar essa resistência, né, que acaba trazendo prejuízos para a empresa, porque acaba mexendo nos valores, essa questão da rotatividade, faltas, acidentes, né, porque quem assume hoje é o Ministério Público, então assim, é um problema muito maior do que antigamente, e para a vida do funcionário. Perfeito. Como que vocês promovem a inovação hoje? Olhando as necessidades do mercado, né? Eu acredito que cada época ela traga consigo as suas próprias neuroses, os seus próprios problemas. Há uns anos atrás a gente estava enfrentando a pandemia, então o mercado precisava de um tipo de resposta que já não serve mais para as respostas que o mercado precisa para o dia de hoje, né? Então, observando essas necessidades, observando essas demandas, a gente consegue trazer esse novo, né? A gente começou a integrar fazendo avaliação psicossocial apenas, né? Hoje, além dela, a gente tem avaliação psicossocial remota, que foi promovida pela necessidade da pandemia. A gente agregou novos meios de percepção de valor ali durante entrevistas, novos testes, novas estratégias. A gente tem feito gestão de prevenção de risco social, né, para identificar essas vulnerabilidades antes que elas se tornem explícitas, né, e causem ali riscos maiores. A gente promove os treinamentos, as palestras, os momentos de integração, né, sempre tentando atender essas demandas que vão surgindo no mercado. Muito importante, pessoal. E para você que ainda não conhece a Integrar Treinamento e Assessoria, nós vamos deixar mais uma vez o Instagram na tela e o Ronaldo pode falar. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Quero falar que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Pode deixar mais uma vez, reforçar mais uma vez o endereço. Claro. Nosso escritório fica localizado em Sertãozinho, Rua Olidair Ambrosio 1519. Nosso LinkedIn, Integrar Treinamentos e Consultoria. E o telefone é 16 997 57 1631. Muito bem. Nós, como eu já disse, estamos caminhando para o final do nosso programa e eu não posso encerrar esse programa sem antes agradecer demais o Ronaldo por disponibilizar o tempo dele, estar aqui, passando informações tão importantes para a nossa vida pessoal e profissional. Muito obrigada, viu, Ronaldo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com você e disseminar esse conhecimento que é tão valioso para mim. Com certeza. Agradecer você que esteve com a gente até agora e fazer aquele convite. Lembrando que nós estamos aqui na Chopão Padaria, na cidade de Sertãozinho. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.